Infelizmente, a raça humana em geral, ela tem isso de sempre envolver, nos dias atuais, o preconceito que vem lá de trás, né? A intolerância dentro da religião, ela se dá também com a intolerância racial, de etnia, de opção, e a religião acaba sofrendo com isso também, né? Antigamente de uma forma mais oculta, mas eu acho que o pior dos preconceitos da intolerância que tem é a religiosa. Teve uma questão histórica, né? Não tem como a gente tirar que a igreja cristã, basicamente cristã católica, teve sempre atrelada com o poder político. E a gente está num país onde a maioria das pessoas ainda é católico. Segunda religião mais envolvida no Brasil é o protestantismo, as neopentecostais, evangélicas, que também são religiões cristãs, né? Então, como essas religiões têm um pouco de hegemonia, o preconceito acaba existindo com relação às religiões menos praticadas no Brasil. Para os adeptos das religiões afro-brasileiras, a intolerância religiosa não é o maior dos seus problemas. Muito pior que o tratamento social, esses grupos religiosos sofrem com a dessemelhança de áreas, situações de desigualdades, vindas do Estado, de instituições, sejam elas públicas ou privadas. A desigualdade religiosa não só atinge o psicológico, como também afetam a vida profissional e diretamente o sucesso individual. Acho que uma coisa que seria até legal falar foi de ter feito santo há 3 anos atrás, ter que seguir os dogmas, né, os preceitos que eu tinha de não sentar em cadeira, de trabalhar de branco, com os fios de contas, com o quelé, com a cabeça coberta e outros rituais, e ter sofrido uma retaliação por ser educadora, por ser professora e ter sido dispensada do meu trabalho. Eu estava com o cabelo bem curtinho, que eu tive que raspar mesmo, né? Tive que seguir alguns preceitos, vestir branco e assim, eu tenho 3 anos que eu sou feita no santo e ainda sigo alguns rituais. Algumas coisas eu não posso fazer e não posso fazer para sempre. E, no caso, eu sofri a desigualdade por conta disso. Fui dispensada do cargo de vice-diretora. Religião é de âmbito da vida privada. Não é uma religião oficial do Estado. Isso oficialmente. Na prática, o que nós vimos, e sempre a religião católica atrelada com o poder. No Brasil, isso é claro, desde a época do Império. Então, é óbvio que isso acaba gerando uma desigualdade, ainda mais quando você tem uma bancada evangélica, que também foi eleita pela população, que está na Câmara dos Deputados, que é um poder da República de elaborar leis. O Estado deveria ser laico, né? Ele deveria dar suporte para todas as religiões, para que houvesse o culto. Só que com essas bancadas religiosas que a gente tem aí no Senado, no Congresso, etc., existe uma retaliação desse público, né, dos partidos, que são religiosos, que são cristãos, etc., em relação às religiões de matriz africana. Nós temos a federação, nós temos o CNPJ inscrito, né, no local também, e pertencemos à federação, um movimento coletivo político e religioso, que é o Guerreiros do Axé, e que estamos sempre em batalha a favor disso. Mas inclusive foi uma boa pergunta, porque os terreiros hoje em dia enfrentam uma dificuldade muito grande e burocrática de papel para poder abrir a sua casa. As leis do município, as leis do estado exigem coisas muito acima das condições dos terreiros, porque a nossa religião vem num povo de simplicidade, né? É uma religião sem fins lucrativos, então a maioria de nós não conseguimos comprar grandes templos através do dinheiro do povo, como a religião oposta que insiste em nos atacar faz. Então essa parte é bastante religiosa para o nosso povo de Axé conseguir ter uma porta aberta e legalizada direitinho. Mas há meios para isso, e o povo de Axé, o povo de Umbanda e Candomblé deve procurar os locais certos para poder ter os seus documentos e os seus papéis abertos tudo direitinho. Isso é muito importante. Entre o que é legislado lá na política e o que existe na prática, há uma distância de um abismo total. Entre o que os negociam lá, até descer para a prática comum do dia a dia. O governo nos garante, através da Constituição, liberdade de culto religioso. Isso é constitucional.
mas os municípios e os estados, né, principalmente bancados de vereador, ultimamente eles ganharam muito adeptos evangélicos e eles estão criando de tudo quanto é lei para poder impedir o nosso culto, a nossa religiosidade. Então, quando eles não conseguem nos abafar de uma forma, eles vão procurando sempre obstáculo para nos deter. E eu creio que a única coisa que o governo não nos ajuda, não que o governo impeça, mas ele não abre portas e não dá mais atenção para a nossa defesa, é justamente não olhar melhor para a Constituinte e fazer com que a lei valha, né? Proibindo esses ataques a gente e essas provocações que são grandes demais. Nós temos, eu lembrando agora, 3 tipos de intolerância muito grande que nós recebemos. Uma delas foi sobre o tabagismo. A princípio, essa lei foi criada para poder atacar os umbandistas que nos rituais deles se atende às pessoas usando cachimbos, charutos para purificar, para benzer. A lei foi posta, os locais foram proibidos de fumar, menos dentro do estabelecimento religioso, que a lei acabou entendendo que, na Constituinte, o culto religioso não pode ser molestado, então essa lei dentro do terreiro não aconteceu. A segunda coisa foi a lei do psil, a lei do silêncio. Foi principalmente tentando calar a voz dos nossos tambores, a voz dos nossos cultos. Então tivemos uma série de problemas com isso. Quem tentou calar a gente foi também os evangélicos, mas que acabou virando contra eles próprios, porque eles também fazem muito barulho. E a terceira, que está sendo muito difícil, inclusive alguns meses atrás, nós estamos direto indo para a Assembleia e lutando contra, mostrando os pós e o contra, é sobre o abate religioso. Essa está sendo a intolerância que eles mais estão usando para conseguir fechar a nossa religião. Os projetos de leis do Partido Verde, né, do PV, são quase todos baseados em proibir o sacrifício de animais nos rituais. Só que por conta da ancestralidade africana, só que as bancadas, elas querem evitar. Então, eles tentam dificultar o nosso culto. Então, vocês encontram dificuldades maiores do que apenas sociais, né? Sim, porque se o projeto de lei é aprovado, se eles aprovem, eles vão fazer o quê? Ronda nos terreiros. Começou a tocar um atabaque e vai aparecer a polícia, e aí? Aí a gente não teria liberdade de culto, né? Nem de crença. Então existe essa dificuldade, sim. Não só social, pela religiosidade, mas a dificuldade em relação a todo esse processo, né? As leis iam se contradizer, né? Sim. Liberdade de culto e perseguição. Por isso que ainda não foi aprovada, mas eles estão tentando.